Olá, tudo bem com vocês? O entrevistado dessa vez está há pouco tempo conosco, mas pelo trabalho marcante que ele realiza na Igreja Batista Alvorada, ele já é um dos personagens da história viva da Igreja Batista Alvorada. Além disso, ele é um curioso por natureza, curioso no melhor sentido da palavra. Apesar de estar pouco tempo conosco, ele já pesquisou e já conhece bastante da história da música da nossa igreja. Eu estou falando do ministro de música, Alexandre Oliveira. Alex, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para falar conosco. É um prazer tê-lo aqui, falando um pouco sobre a história da música da igreja para os nossos inscritos no canal. Amém. Boa tarde, boa noite ou bom dia, Ruth. Para mim é uma alegria imensa estar participando desse momento histórico, né, da Igreja Batista Alvorada. Me sinto muito honrado, me sinto muito alegre, né, em poder participar dessa entrevista aí. Tenho certeza que nós vamos aí mergulhar um pouco, né, dentro desses 39 anos da história da música da nossa igreja. E eu agradeço o privilégio de poder participar, né? Você que tem conduzido muito bem aí todas as entrevistas, né? Desde o início até aqui. Fico muito feliz aí por estar podendo participar com vocês. O prazer é nosso e a expectativa é grande em relação à sua entrevista. Eu queria partir para a primeira pergunta, Alex. Como é que se deu o seu envolvimento com a música sacra? Né, você concluiu o curso de música no Seminário Batista do Sul, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu envolvimento com a música sacra. Como se deu? Então, eu estudei música, estudo música, né? Desde criança. Desde ali dos meus 6, 7 anos de idade, iniciei os meus estudos musicais na Igreja Batista Betuel, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Onde eu tenho o privilégio também de falar do meu primeiro professor de música, o pastor Elias, ministro de música da primeira Igreja Batista em Alcântara. E ali eu fui caminhando os passos da música, né, aprendendo a tocar instrumento. Comecei na flauta, depois fui para a bateria, depois fui migrando aí para o piano, onde que hoje é o meu instrumento predileto, né, o piano. Fui fazendo outros cursos dentro da área da música, e desde criança eu sempre tive essa paixão, né? Fui descobrindo essa paixão, esse amor pela música. E ali já na minha adolescência eu já trabalhava com coral, coro de adolescente, coro infantil. Na adolescência ali eu também já trabalhava como regente da Big Band, né? Um grupo de músicos que a gente formou ali na Associação dos Músicos Batistas Gonçalense, né? Ali em São Gonçalo, no Rio. E a gente já executava, já trabalhava dentro do campo batista ali, seja no campo da Associação Batista, como também da Associação Fluminense, né? Então, até chegar no seminário, e antes eu já trabalhava aí com o Ministério de Louvor também, já trabalhava com música coral e também um pouco de experiência dentro do campo batista ali no Rio de Janeiro. Interessante. Fica a dica aí para quem gosta dessa área, né? A dedicação, né? A perseverança é importantíssimo. Alex, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua vinda para a nossa igreja. Você está conosco desde junho de 2018, né? Como é que foi a aceitação desse convite? Você deixou a sua cidade, você iniciou um trabalho novo. Conte para a gente um pouquinho sobre essa experiência. Uhum, com certeza. Antes, eu até gostaria de falar um pouco como que foi essa questão do meu chamado para o Ministério de Música, né? Aconteceu em 2014, quando o então pastor Elias, ele recebeu um convite, né, para uma outra igreja, onde que ele está atualmente, a primeira igreja de Batista em Alcântara, e ali eu, digamos que assumi a liderança da música na igreja Batista Betuel, juntamente com o pastor Jadir Félix da Silva. E aí ele veio com um convite, ele me perguntou se eu não queria então estudar, né, no seminário, não queria aí seguir o lado da liderança musical, tendo em vista
a questão ministerial. Então, foi algo que eu nunca tinha pensado assim, né? Mas eu entendi que realmente foi a hora. Na época eu já era músico também profissional, tocando na banda militar, e eu senti realmente de Deus que era o tempo para eu começar a estudar e mergulhar nessa área ministerial da música, né? Então, em 2014 eu iniciei os estudos e em 2017 eu concluí ali no Seminário do Sul o curso e recebi um convite através da professora Westney. Professora Westney, professora de culto cristão ali no Seminário do Sul, liturgia, e ela também já trabalhou com a música na primeira igreja batista em Fortaleza, né? E ela me veio com essa pergunta se eu não teria esse interesse, né? E aí o pastor Paulo Roberto Seabra, na qual eu tive a honra e o privilégio de conhecer também, me fez esse convite assim depois que a professora West falou comigo, e nós ali iniciamos a jornada de oração, a jornada também de preparação, né? Porque foi algo novo em relação a essa área ministerial minha, embora eu já tivesse ali uns 3 anos ali já como líder, né, de música na Igreja Batista Betuel, mas para mim deixar a família, deixar o estado, deixar todos os amigos, toda aquela vivência, né, que eu já tinha, não foi fácil, mas eu entendi realmente que era de Deus. A minha igreja, eu conversei com o meu pastor, o pastor Jadir, conversei com muitos amigos, ministros de músicas também, que me orientaram, me ajudaram, oraram comigo. O pastor Paulo também foi um grande, uma grande pessoa que orou bastante comigo e me ajudando. A professora Westney também. E até aí eu tomar a decisão, né, de vir para cá. Antes de vir para cá, eu me consagrei lá na minha igreja batista, a Igreja Batista Betuel, a minha igreja do coração. Inclusive, eu quero mandar um beijo, um abraço para todos os irmãos, o pastor Jadir Félix também. São irmãos que investiram tempo, oraram, me ajudaram ali desde o início, né, até chegar onde é que eu cheguei. Então, eu sou muito grato a Deus por esses irmãos, sou muito grato a Deus por todas essas pessoas. E aceitando então o convite, eu vim para cá no ano de 2018, né, em junho de 2018. Fui consagrado em abril de 2018 lá na Igreja Batista Betuel e cheguei até aqui e aqui estou aí para servir juntamente com os irmãos. Já estamos com 2 anos, né, trabalhando aqui, trabalho do Senhor aqui na Igreja Batista Alvorada. É um privilégio. Coisa boa. Mas eu disse no início da entrevista que você era um pesquisador, que você já conhecia bastante da história da música na nossa igreja. E agora a gente queria ouvir um pouquinho sobre o que você pesquisou, né, os seus estudos sobre a música na igreja, porque isso muito interessa as pessoas que estão nos assistindo, e essa é a proposta do projeto, né, conhecer mais sobre a Igreja Batista Alvorada. E nessa entrevista especificamente vamos falar sobre música. Eu queria que você me dissesse, nas suas pesquisas, o que é que você descobriu sobre os primeiros passos da música na igreja, quando ela ainda era congregação, quem eram as pessoas que nos ajudaram nesse início. Fale um pouquinho sobre isso para a gente. Com certeza. Eu fiz aí a pesquisa aí, nosso arquivo, né, histórico aí vivo. A irmã Irismar, andei conversando com ela e perguntando, e ela muito carinhosa e prontamente aí me atendeu, me passando essas informações, né? Eu posso dizer que ali no início da nossa congregação, nos anos ali de 1981, quem é que, digamos que iniciou, quem é que ele estava trabalhando, né, com a música, foi o filho do pastor Charles, filho do pastor Charles Arlad. O nome dele é o Mickey Arlad, um jovem ali que ele tocava teclado, e o pastor Mecenas, né, o primeiro pastor da nossa igreja, mais os irmãos da congregação, eram poucas pessoas que conduziam, né, que ministravam a música
naquele tempo, né? Naquele tempo de início ali da nossa congregação. Quando a congregação ela veio para a propriedade, que hoje, atualmente, é o templo da nossa igreja, né? A gente tinha também a irmã, a missionária americana chamada Bárbara, que tocava também o teclado. Inclusive, era um teclado até emprestado da Convenção Batista Cearense. E ali, esse é até um fato interessante, pois naquela época a gente não tinha ainda esse piano. Hoje nós temos dois pianos, né? Não tínhamos esse piano de cauda que nós temos na igreja e também o piano de armário que nós temos até hoje. Então, a irmã Bárbara, ela tocava esse piano que era emprestado pela Convenção Batista Cearense. E dali, com o tempo, né, com a chegada do pastor Gerald, os irmãos ele conseguiram comprar, né? O pastor Gerald ele fez aí toda a movimentação e os irmãos conseguiram comprar o piano que a gente tem até hoje, aí o piano de cauda. E somos gratos, né, a esses irmãos aí que deram o pontapé inicial aí nos passos da música em nossa igreja. Muito interessante essa história. E também a gente não pode esquecer da irmã Glória, né, que era a esposa do pastor Charles Allard, que também ajudou na música. Com São pessoas certeza. que realmente foram importantíssimas para a história da nossa igreja, para a história da música. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o coral. Você tem se Uhum. dedicado bastante ao coral da nossa igreja, e o nosso coral ele existe desde o início da igreja, né? É claro que já eram diferentes formações, já passaram por eles diferentes regentes. Mas você podia Uhum. falar um pouquinho sobre essa história do nosso coral, quando é que ele foi formado? Fala um pouquinho para a gente, conta aqui para os nossos assinantes, para os nossos inscritos no canal, um pouquinho sobre a história do coral da Igreja Batista Alvorada. Com certeza. Nesse ano agora de 2020, né, o nosso coro também aí estava completando os 39 anos, né, junto com a igreja. E o coro ele surgiu ali também pelas informações que a irmã Irismar me passou, no ano de 1981 também, entre os meses de agosto e setembro ali, foi o ano que se fundou o nosso coral. Poucas pessoas ali existiam, né? Acredito que ele em torno de 4, 5, 6 ou até 10 pessoas que iniciaram este coral, que então hoje continua aí trabalhando. A gente teve o primeiro regente, que foi o pastor Gerson Amorim, um grande regente, maestro aí, que conduziu e iniciou, né, o trabalho do coral em nossa igreja. E naquele tempo também era usado um órgão, né, um instrumento aí importantíssimo, que era a irmã Bárbara, né, a missionária Bárbara, que tocava esse órgão aí, que também era um órgão emprestado pela Convenção Batista do Ceará, né, a Convenção Batista Cearense, que muito aí ajudou a nossa igreja nessa questão. E aí depois a irmã Marta Maria, em 1987, ela vindo para cá, ela deu continuidade aí aos trabalhos do nosso coral até o ano de 2000. Depois, na saída da irmã Marta, a irmã Alvinice Oliveira, ela deu continuidade aos trabalhos do nosso coral, também de toda a parte da música da nossa igreja, no ano de 2000 a 2005. Depois, a irmã Marta ela voltou e deu continuidade aos trabalhos até o ano aí de 2011. Entretanto, o irmão Marcos Braulio também deu continuidade ao trabalho do coral aí depois da saída da irmã Marta e foi até o ano de 2011. Depois, 2011 não, desculpa. Ele entrou em 2011, né, e ficou até o ano de 2013, isso. E aí em 2014, o irmão Adilson Apolônio, que é um grande regente aí, até mesmo da banda sinfônica da aeronáutica, deu continuidade com o trabalho do coral até o final de 2015. E depois o irmão Eduardo, que é hoje o atual pianista da nossa igreja,
ficou aí até o ano de 2016 conduzindo o nosso coro. 2016, eu acredito que dos anos de 2016 a 2018 o coro ficou aí interrompido, né? E 2018 eu cheguei aqui e aí fiz com certeza questão de procurar saber se a igreja tinha coro, se a igreja ela estava com o coro ativo, né? E aí a gente conseguiu ativar o coro com os irmãos que já cantavam, alguns irmãos já cantavam naquela época, né? E conseguimos aí, para a honra e glória do Senhor, dar continuidade ao trabalho. Hoje nós estamos aí com um coro formado com aproximadamente 20, 22, até 25 pessoas e estamos aí com muita animação e alegria, né, em dar continuidade nesse trabalho. É um trabalho que eu faço com muito prazer, eu amo a música coral e acredito no efeito, né, que a música coral pode ter na nossa vida e na vida das pessoas que ouvem, nas pessoas que participam aí de forma indireta, podemos dizer assim. Muito bom. E a gente também não pode esquecer, Alex, que em 2013 também nós tivemos um coro feminino, né? Infelizmente o coro feminino foi desativado, mas existiu e nós temos uma sementezinha aí para, né, para um projeto dessa natureza também, né? É importante Sim. registrar isso aí, certo? Uhum. Mas eu queria te perguntar também sobre a nossa orquestra. Você pesquisou um pouquinho sobre a orquestra que nós tínhamos na igreja? Uhum. Isso, pesquisei e a fonte aí principal, a irmã Elismar, É nosso arquivo vivo, né? é nosso arquivo vivo. Então, se tiver alguma coisa diferente aí, fala com ela, foi ela. Depois ela corrigiu a Mas, gente. é, não, a segunda fonte as informações que a irmã Elismar me passou, a nossa orquestra, que era formada aí por instrumentos de cordas, flautas, ela iniciou ali através da gestão da irmã Marta, né? E foi aí, deu continuidade até o período que a irmã Alvinice também esteve ali liderando toda essa parte da música. A orquestra era formada por músicos jovens, adolescentes, crianças da nossa igreja. E a orquestra tocava não só na nossa igreja, mas também já teve a oportunidade de tocar fora da igreja aí. E possuía muitos músicos também que tocavam fora, músicos que futuramente exerceram aí a música como profissão fora da igreja também. Então isso era muito bom. E a inicialização da orquestra, ela teve o seu início com o irmão Marcílio e depois com o irmão Eduardo, né? Então a orquestra em si, pelo que a irmã Elismar me falou, não tinha um regente, um maestro, alguém que estava ali na frente e conduzia. Mas esses irmãos, ele ensinavam, né, o Marcílio, o Eduardo, ensinavam esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, e ali eles foram formando esse grupo então que conduzia os cultos, os hinos, grupo então que eu acredito que também ajudava na parte do coro. Então esse é um pouco do apanhado aí da história da orquestra, né, da nossa igreja, que com certeza é desejo a gente trabalhar para que a gente tenha, né, novos músicos nesse formato também. Que bonita essa história. Alex, e em relação aos grupos de louvor, quando é que eles surgiram? Qual foi o objetivo desses grupos de louvor? Você conseguiu pesquisar alguma coisa sobre isso nessas suas conversas aí com a irmã Elismar? Uhum. Então, como eu falei, né, no início da formação da igreja, ali da fundação da igreja, a igreja em si ela não tinha ainda o seu grupo de louvor, acredito que a gente pode dizer assim. Tinha muitos amigos, outros grupos de fora que vinham e ajudavam a congregação, amigos até do pastor Mecenas, entendeu? Então, e futuramente, com a vinda do pastor Gerald, teve um irmão que muito se destacou, né? Pelo que a irmã Irismar me passou, que era o irmão Lucena. É um irmão que tocava violão, era um irmão que também cantava e ele conduzia aí os cânticos, toda essa parte de louvor, né? De cânticos espirituais aí
em nossa igreja. Então, na época do pastor Gerald, que a gente começou a ter, digamos assim, uma consolidação, né, do Ministério de Louvor em si. Esse irmão hoje, ele até se encontra na Igreja Batista Nova Vida, o irmão Luciano aí. Então, é um irmão que nós podemos agradecer bastante, porque até hoje, né, a gente tem essa grande influência, né, do Ministério de Louvor e na condução dos cânticos, na condução das músicas nos cultos também. Muito interessante. Hoje você está desenvolvendo um projeto que é a Escola de Música. Você podia falar um pouquinho sobre esse projeto e falar de outros projetos que você tenha para a igreja nesse tempo aí do seu ministério? Uhum. Assim que eu cheguei, fui procurando me informar, né, sobre a igreja, sobre a história da igreja, sobre as pessoas e tudo mais. E a gente conseguiu dar início, né, com as aulas de músicas em nossa igreja. Até hoje nós temos aulas de piano, temos aulas de violão, aulas de bateria, aula de clarinete, aula de flauta, aula de sax e muitos outros instrumentos aí, violão. E a nossa igreja hoje, ela funciona com uma escola de música aí de aproximadamente 10 a 15 alunos, né, entre jovens da igreja e outras pessoas, membros da igreja, como também pessoas de fora que têm procurado a nossa escola para aprender e para desenvolver aí o toque no instrumento. Nós temos esse desejo, né, no coração de iniciar. Inclusive, nesse ano, a gente já tinha iniciado o trabalho com as flautas, com as crianças. Nós conseguimos fazer a campanha, compramos aí aproximadamente 30, 40 flautas, mas aí com a questão da pandemia a gente teve que dar uma interrompida, né? Mas com certeza é um projeto que nós vamos continuar, né, dar continuidade para que essas crianças elas sejam musicalizadas. Essas crianças elas tenham aí a música como forma educacional também de vida, né? Porque eu acredito nesse poder que a música tem. Além de a gente iniciar com um projeto com outros instrumentos musicais aí de cordas, instrumentos de sopro, né? Para que a gente já dê o pontapé inicial também em relação à orquestra, ou em relação a uma banda de música que a gente possa ter também em nossa igreja. Nosso coral, graças a Deus, está bem aí firmado, bem aí consolidado, podemos dizer assim. Como você falou mesmo, o coral feminino também pode ser uma proposta para a gente pegar firme aí, entendeu? Nós já iniciamos também um trabalho com os adolescentes da igreja, aí formando uma banda de adolescentes, entendeu? Eles já estrearam, né, na igreja, ficaram muito felizes, e é um projeto que nós vamos dar continuidade também. Acredito que agora, no último domingo, eles vão estar tocando aí, estou preparando isso para eles. São músicos, futuros músicos, né, jovens, que vão dar continuidade no trabalho da música aqui na nossa igreja. Cultos de quarta-feira, onde eles vão poder tocar, onde eles vão poder ministrar, entendeu? E a gente preparar essa geração aí para que eles deem continuidade ao trabalho da música, né? Eu acredito que a minha função aqui é isso, é abrir, dar oportunidade, né, para eles, para todas as pessoas que nos veem com seu interesse. Eu não gosto assim de pensar que é específico, tem que ser específico para alguém que tem o dom. Se alguém que tem um dom, melhor ainda. Mas se a pessoa tem o desejo, se ela gosta de cantar, gosta de tocar, procure a gente, que nós vamos com certeza receber com muita alegria e procurar trabalhar, né, para que ela seja inserida no Ministério de Música da nossa igreja. Não sei se eu respondi aí toda a pergunta. Não, tá, ok. E fica a dica, né? Nós temos uma escola de música aí aberta, acessível. Seria interessante se toda a igreja procurasse, né, realmente participar, porque a música é fundamental, né? Dentro do louvor, da adoração, a música é essencial. Mas, Alex, eu queria lhe fazer mais uma pergunta, tá? Em relação à nossa Certo. identidade musical, identidade do louvor da nossa igreja.
e também perguntar qual é o sentido da música no âmbito da igreja. Como é que você vê isso como ministro de música da Igreja Batista Alvorada? Eu acredito, Ruth, que a nossa identidade, digamos assim, musical em relação ao louvor, em relação às músicas, eu acho que a gente não tem assim uma característica de dar preferência a A, ou B ou X. Nós trabalhamos de forma que as músicas que nós cantamos, né, sejam músicas que glorifiquem ao Senhor, sejam músicas que tenham Deus como centro, né, da adoração, Cristo como centro também da adoração. E desde que eu cheguei, eu sempre procurei saber quais as músicas que o grupo já cantava, quais as músicas que o grupo já executava. E a gente tem aí uma gama, um repertório aí de mais de 100 músicas, seja de músicas antigas, né, músicas que já passaram, como também músicas, digamos assim, mais atuais, né? Não vou dizer músicas que já passaram, né? Porque às vezes a gente tem muitas músicas antigas, né, que foram compostas num ano bem antigo, que continuam falando aos nossos corações hoje também. Então acredito que a principal característica nossa é esta, de a gente transmitir a palavra de Deus, de nós ensinarmos a palavra de Deus, né, através dos cânticos, dos hinos, dos salmos. Nós temos aí muitas músicas que podem ser bem trabalhadas e executadas para a honra e glória do Senhor. Então, acredito que essa seja a principal característica do nosso ministério de louvor. E acredito também que nós devemos zelar, né, prezar para que as músicas elas falem de doutrinas como salvação, justificação, perdão, a graça, né, a maravilhosa graça de Deus para conosco, o amor dele. Então é uma coisa que eu prezo, né, e falo bastante com o grupo que nós temos para que a gente valorize essa riqueza que nós podemos assim usar que como doutrina, como ensino, né? A música ela tem esse poder. A gente pode usar a música como essa principal ferramenta aí de transmissão da palavra de Deus. Muito bom, Alex. Bênção pura. E o interessante no que você falou é que a nossa igreja ela consegue fazer o equilíbrio, né? Nós cantamos hino cantor cristão, cantamos cânticos mais atuais, e tudo isso tem sido muito importante para essa mistura, né? Tem sido muito importante porque nós temos renovado e ao mesmo tempo temos mantido, né, aqueles cânticos tradicionais. Isso realmente é uma característica importante aí que você está atribuindo à condução do Ministério de Música na igreja. Alex, mas eu tenho que passar para a última pergunta, embora a entrevista seja muito agradável. E essa pergunta eu tenho feito a todos, né, que têm passado por esse projeto. Qual é a sua mensagem para as pessoas, para a igreja, nesses 39 anos de existência, no campo da música? O que você diria como ministro de música para nossa igreja? O que eu diria, Ruth, é que é uma mensagem com certeza de parabéns, né, à nossa igreja por esses 39 anos. Nós devemos agradecer sim a Deus por todas essas pessoas que trabalharam, deram um suor aí de suas vidas, né, nesse grande trabalho da música em nossa igreja. Todas essas pessoas que foram faladas aqui, nós somos gratos a Deus pelas essas pessoas. E hoje nós agradecemos a Deus também por essas pessoas que Deus tem colocado em nossa igreja hoje. Nossa igreja está crescendo, a nossa igreja está caminhando aí, avançando, né? E eu posso dizer que nós temos muito muito trabalho para a gente desenvolver. E eu acredito que os planos de Deus são muito maiores daquilo que a gente pensa, imagina, sonha. E ele tem muita coisa boa, muita coisa grandiosa que a gente nem imagina para executar e para fazer aqui em nossa igreja.
Então, eu espero que possamos ser usados, possamos ser instrumentos dele, jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres, nós possamos estar com as nossas vidas prontamente para atender esse chamado dele através do Ministério de Música, seja cantando no coral, seja tocando, cantando no Ministério de Louvor, seja tocando com instrumento de sopro, de cordas, ou não, que nós possamos usar tudo isso para o louvor ao Senhor. Então, acho que é essa a mensagem principal que eu gostaria de deixar, e também do privilégio. Eu me sinto muito honrado em estar participando desse momento da Igreja Batista Alvorada. Estou aqui há 2 anos e que a gente tem aí muitos anos juntos ainda, construindo aí um ministério para a honra e glória do Senhor. Então, acho que essa é a mensagem que eu posso deixar aí, agradecendo a Deus. Pois tenho certeza que a alegria, né, a admiração também é recíproca da nossa igreja em relação a você. Eu queria agradecer pela oportunidade de dar essa entrevista, de conduzir essa entrevista, né, com você, de dar essa oportunidade aos nossos inscritos no canal de conhecer mais sobre a história da igreja no que diz respeito à música. Muito obrigada, que Deus Eu que abençoe seu agradeço. ministério, viu? E aos nossos Amém. assinantes, ou desculpa, os nossos inscritos, eu queria dizer que não percam, né? As entrevistas estão cada vez melhores. Não deixe de assistir essa entrevista com o Alex, que está excelente, e não deixe de divulgar ela para os seus amigos e divulgar também o nosso canal. Tchau, tchau.